Chega junto que eu vou lançar a braba. Saiba quais os 5 segredos do milagre implementado pelo técnico Renato Gaúcho, que fez o Flamengo mudar da água para o vinho. 5 pontos cruciais do sucesso do treinador à beira do gramado. Te prepara, porque a partir de agora, é tudo nosso. Já chega largando o like para me seguir nas redes sociais. O link tá aqui e compartilha este vídeo com a galera. Vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final. E é inegável, o técnico Renato Gaúcho vem obtendo absoluto sucesso pelas mãos do Flamengo desde que foi contratado. O rubro-negro é completamente outro, mas isso não é por acaso. Existem pontos cruciais que vamos discutir aqui, é claro, sem abrir a caixa preta do Flamengo para não dar armas ao adversário. Mas o primeiro ponto a ser destacado é o aspecto motivacional. O técnico Renato Gaúcho vem recuperando jogadores até então contestados e que voltaram a apresentar um futebol de qualidade. Casos de Michael, Vitinho e Gustavo Henrique, o zagueiro, que fez até gol no 5-1 diante do São Paulo recentemente no Maracanã. Eram todos jogadores que vinham sendo bastante contestados pela torcida e que justamente por isso não vinham sendo muito utilizados, até porque o aspecto psicológico do atleta fica muito abalado. Já disse isso em algumas oportunidades. Futebol, basicamente, é confiança. O futebol é muito psicológico. Não adianta o jogador estar bem fisicamente e psicologicamente ele não está plenamente confiante no seu futebol. O cara pode ser até um perna de pau. Se ele colocar na cabeça que ele é craque, lógico que ele não vai apresentar um futebol de Maradona, Messi, mas com certeza ele vai ter um futebol efetivo, porque ele vai acreditar no seu potencial. E é justamente esse um dos grandes trunfos do Renato Gaúcho. Ele sabe fazer isso, tanto durante os treinamentos, no cotidiano, na rotina de trabalho no CT, quanto na preleção antes do jogo e até mesmo à beira do gramado. Quando um jogador ele comete algum erro, lógico que ele vai dar bronca, ele vai tentar corrigir, mas ele vai dar força ao atleta. Tanto que quando ele acerta também um lance, ele aplaude, dá moral para o jogador e ele sente isso dentro de campo. O Renato Gaúcho ele vibra junto com os jogadores e este é um dos grandes fatores para que o time do Flamengo como um todo, e principalmente esses atletas, reconquistem a confiança. E isso também faz com que o treinador ganhe elenco, porque ele recuperando o jogador, é um jogador a mais que ele poderá utilizar em uma eventualidade. E você, o que acha desta característica do Renato Gaúcho? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo ponto, para o próximo segredo, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Um outro ponto, até porque você resumir o técnico Renato Gaúcho apenas um motivador de grupo, que muita gente faz, eu acho até uma crueldade com o trabalho que ele já vem apresentando há alguns anos e de bastante qualidade. E outro ponto que eu gostaria de destacar é a excelente leitura de jogo que tem o técnico Renato Gaúcho. Aliás, desde os tempos de jogador, ele já manifestava essa característica, essa qualidade. E isso favorece muito para que ele possa fazer substituições efetivas e pontuais que venham efetivamente a mudar o panorama e até a maneira de jogar do Flamengo durante as partidas. E, lógico, ele tendo um elenco de qualidade a seu favor, com jogadores de diversas características, isso facilita bastante o seu trabalho, coisa que ele, por exemplo, não tinha no Grêmio, um banco de reservas altamente qualificado. Então, Renato Gaúcho já deu diversas vezes essas mostras de que ele sabe trabalhar muito bem, né, a mudança de postura da equipe, quando ele percebe que o Flamengo, por exemplo, cai de produção, quando o próprio adversário, a gente também tem que reconhecer o mérito do técnico que está do outro lado, tenta anular o Renato e a sua formação tática de alguma forma, o treinador sempre consegue tirar um coelho da cartola. Nas outras vezes, né, até foi o Michael, que ele conseguiu colocar e mudou o panorama da equipe, mas até mesmo sem efetuar substituições, mas apenas com mudanças posicionais, o Renato também consegue fazer esse tipo de alteração no comportamento da equipe dentro de campo. E dessa forma, o Flamengo mantém a sua intensidade, o que é importantíssimo, que foi importantíssimo para que o Flamengo conseguisse chegar a placares elásticos.
E você, o que acha da leitura de jogo do técnico Renato Gaúcho? Ele realmente faz substituições acertadas? Lógico, uma vez ou outra, a substituição é sempre uma aposta. Nem sempre ele vai acertar, mas para mim o saldo dele está bastante positivo. Mas qual a sua opinião? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo ponto, para o próximo segredo, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E outro ponto importantíssimo do técnico Renato Gaúcho: ele ajustou a defesa. A defesa do Flamengo era uma verdadeira peneira, altamente vulnerável, principalmente pelas mãos do técnico Rogério Ceni e também pelas mãos do técnico Domenech Torrent. Tudo porque o setor, né, defensivo, e lembrando que o setor defensivo não são apenas os zagueiros, os laterais, o goleiro e o volante, não. Todo time tem que trabalhar defensivamente. E no caso do Domi, até o time trabalhava um pouco mais compactado, mas de maneira muito descompromissada. Com o Ceni, o time era muito espaçado. E além disso, Ceni não tinha um volante de ofício. Lógico, meio-campo altamente qualificado na época, com Diego, Gerson e Arrascaeta. Mas quem marca nesse meio-campo? Então havia um problema muito grande, e o Ceni até justificava, no sentido de que, na maioria das vezes, o Flamengo tinha que propor o jogo. Então não fazia muito sentido colocar muitos jogadores de marcação, e por isso ele abria a mão, na verdade, de um zagueiro recuando o William Arão, que não necessariamente realizava essa função. Só que quando o Flamengo era atacado, mesmo que em poucas oportunidades, o time se mostrava altamente vulnerável, tanto que o adversário precisava de poucas oportunidades para finalizar e até fazer gols no Flamengo, né? O que denotava realmente a fraqueza do sistema defensivo. O que o Renato fez? Primeiramente, tirou o Arão da zaga e colocou de novo o Arão como volante para fazer a proteção ali, tentar mastigar um pouco a jogada do adversário. E segundo, ele compactou o time do Flamengo. O Flamengo hoje joga com essa defesa um pouco mais adiantada e o seu ataque, né, quando o time fica sem a bola, ele volta, né, para a recomposição. O Renato, ele insiste bastante na recomposição rápida do time quando perde a posse de bola. Desta forma, o Flamengo acaba sendo pouco atacado. Lógico, tem determinadas situações, o Hernan Crespo, por exemplo, tentou, na leitura do time do Flamengo, trabalhar nas costas dos laterais, já que a linha defensiva do Flamengo é adiantada. Em algum momento até teve sucesso com isso. Só que, do outro lado, né, ele acabou também deixando o seu time bastante vulnerável pelos flancos do campo. Ou seja, né, temos o Flamengo hoje altamente combativo no seu setor defensivo. E você, o que acha dessas mudanças feitas pelo técnico Renato Gaúcho? Realmente deram resultado no Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo ponto, para o próximo segredo, o penúltimo, hein? Você gosta, né, das taças que aparecem aqui no meu cenário? Então você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, incluindo o Zap, estão aqui, ó, na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. Lógico, o ataque Flamengo hoje é um time muito mais efetivo ofensivamente. Ataca mais, cria maiores situações de gol, finaliza mais e faz mais gols, né? Afinal de contas, o Flamengo virou um rolo compressor. E isso não é por acaso, porque uma crítica que eu vinha fazendo há muito tempo no trabalho do Ceni, ela acabou sendo corrigida pelo técnico Renato Gaúcho. Eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre a detecção dele de uma falha grave do Rogério Ceni no ponto de vista ofensivo. Ceni obrigava os seus pontas a voltar para marcar a subida dos laterais adversários. E teve muita gente que falou, não, mas tem que marcar mesmo, que quando está sem a bola, o cara não pode ficar com a mão na cintura. Gente, uma coisa é você recompor quando você estiver sem a bola. Outra coisa é você ter a obrigação de voltar na intermediária defensiva para acompanhar o lateral adversário. Das duas, uma. Ou você não confia na marcação dos seus laterais, ou você não confia nos seus volantes, porque é o volante que tem que fazer isso. Só que no caso do Ceni,
não tinha volante de marcação. Então não adiantava você abrir os volantes para marcar, porque ia dar no mesmo. E outra coisa, você está afastando os atacantes. Não por acaso, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, esse ainda precisa reencontrar o seu futebol. Mas é inegável que o Bruno Henrique voltou a jogar bola. Por quê? O Bruno Henrique é um atacante e o atacante rende muito melhor quanto mais perto da meta adversária ele estiver. Bruno Henrique, agora, sem essa responsabilidade de ter que voltar quase na área, na própria área, para marcar, ele está mais perto, né, do gol. E com isso, ele está fazendo mais jogadas de fundo e também está arriscando mais chutes. Não por acaso aconteceu o hat-trick, né, diante do São Paulo, né, porque ele está conseguindo, né, ficar mais próximo à área, da maneira como ele jogava, por exemplo, com o Mister Jorge Jesus em 2019, e a gente está voltando a ver o nosso querido Bruno Henrique de volta, né? Agora está faltando encontrar o espaço ali do Everton Ribeiro, que não é propriamente um ponta. O Everton Ribeiro é um meia atacante, é uma função que no Brasil não é muito comum, mas na Argentina, por exemplo, a gente é chamado enganche, né? Aquele jogador que encosta nos homens de frente, né? Não necessariamente aberto pelos flancos, mas até mesmo centralizado, né? E você, o que acha dessa mudança no ataque do Flamengo, que está muito mais agressivo e eu diria até mais eficiente? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo segredo, esse é o segredo crucial. Se você quer um plano de saúde que caiba no seu bolso e tenha qualidade, vá até o link na descrição, preencha o formulário e um consultor entrará em contato. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E este, para mim, é o mais importante de todos os segredos do técnico Renato Gaúcho. Ele, ao invés de querer impor a sua maneira de jogar, a sua filosofia de trabalho, o seu conceito tático, não, ele está se adaptando à característica do elenco do Flamengo, utilizando o que melhor cada jogador tem em sua capacidade e qualidade. Muita gente achou que ele ia fazer, por exemplo, o que ele fazia no Grêmio, que era uma equipe reativa, enchia o meio-campo de volantes que sabiam até sair para o jogo, mas volantes. Não, no Flamengo ele está explorando toda a ofensividade do time, toda a agressividade ofensiva do Flamengo, né? Completamente diferente daquele Renato Gaúcho dos tempos de Grêmio. Uma equipe muito mais efetiva, uma equipe que gosta da posse de bola, uma equipe que faz a marcação alta no campo do adversário, que sufoca a saída de bola, que expõe o oponente a um erro, a uma falha e que aproveita essa falha, propriamente dita, para arrematar a meta adversária. Ou seja, o Flamengo é um time extremamente ofensivo e muito em função de que o técnico Renato Gaúcho sabe que pode utilizar o jogador na sua função, na sua posição. Ele não tenta inventar, não tenta adaptar jogador, não tenta jogar jogador de uma posição para outra, para virar gênio, para querer ser professor Pardal. Não, ele simplesmente faz aquilo que é o mais simples, utilizar o jogador na sua posição de origem e efetuando a posição que ele conhece. E você, o que acha dessa situação, né, do Renato Gaúcho? O que você achou desses 5 pontos? Para você, qual o ponto mais importante do Renato Gaúcho, desses 5 que eu destaquei? Ainda teria algum outro que eu não falei e que você gostaria de destacar? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão vem pesa, toma ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!